O Text View é um dos componentes mais utilizados na construção de layouts no desenvolvimento Android e também é um dos mais básicos. E é justamente ele que a gente vai falar nessa aula. Tá? A gente vai falar sobre o tamanho, a cor e a fonte e do conteúdo que tem dentro do Text View e também como modificar a Text View em si. Então, primeira coisa, o tamanho da view, né? Para a gente trocar o tamanho da view, a gente tem dois atributos basicamente, que é o layout width e o layout height. Tá? Esses dois aí são basicamente a largura e a altura da nossa view. E a gente pode usar alguns valores, tá? Então, se a gente quiser adaptar ao conteúdo, ou seja, quer que o tamanho da view fique adaptado ao nosso conteúdo, né, ao texto que está dentro dela, a gente usa o valor wrap content. Se você quiser adaptar o tamanho da view a view pie, né, ou seja, se está dentro de um view group, está dentro de um outro layout, a gente usa o valor de match parent, tá? E também a gente pode usar uma medida fixa utilizando essa medida de DP, que são pixels independente de densidade. Depois a gente vai entrar um pouco mais a fundo o que significa exatamente como funciona o DP. Tá? Então são esses três valores aí que a gente pode utilizar para aumentar, né, o tamanho, a largura e a altura da nossa view, tá? Então a gente pode também alterar o tamanho do texto, né? E o atributo que para fazer isso chama-se text size. E nele a gente usa um valor numérico com uma medida que chama SP, que é pixel independente de escala, né? Ele depende do número que você coloca 15 SP, por exemplo, que é o tamanho do seu texto, ele vai também considerar a configuração que está no celular da pessoa que está instalado o seu aplicativo, tá? Então, ele vai pegar aquele 15 SP, ele vai também adaptar o tamanho dessa fonte, mas é nas configurações que a pessoa mudou no celular dela, tá? A gente também tem uma outra alternativa aqui, que é usar o Text Appearance, né? Que é um valor que a gente passa para o text size, que é um valor default. A gente pode passar small, a gente pode passar medium ou large, tá? A gente não precisa colocar um número fixo, a gente pode deixar o Android, né, o sistema operacional, decidir para a gente qual é o tamanho que precisa naquele momento, tá? E tem uma especificação aqui do Material Design, né, que nessa URL aqui que eu estou mostrando para você, onde você pode ver quais são os estilos da tipografia, né? Então você consegue saber qual que é o tamanho do texto e onde usar esse texto, né? Então vamos dar uma acessada nesse link aí para a gente ver como é que funciona, para explicar um pouquinho melhor. Bom, então eu estou aqui no site que eu falei, que são os estilos, né, de tamanho de fonte do texto. Bom, então você pode ver aqui, ó, que aqui ele fala, né, aqui nessa primeira coluna aqui, onde você usa, né, e aqui o tamanho do texto e um exemplo do texto daquele tamanho que está dizendo, né. Então, por exemplo, se eu quero utilizar um título, né, se eu quero fazer um título aqui, por exemplo, ele pede para eu usar 20 SP, ou seja, um tamanho médio, né? Se eu quero fazer uma headline, por exemplo, ele fala que eu posso utilizar o tamanho 24 SP, e aqui tem um exemplo, né? E assim por diante, o body, né? Se for o corpo de um texto, de um conteúdo, normalmente a gente utiliza 14 SP, né, para device e 13 SP para desktop, aqui no caso a especificação do Material Design geral, né, tanto para Android como também para desktop. Então você pode pegar esses números aqui e fazer o tamanho do seu texto baseado nesses números aqui, né? E você sempre pode estar consultando isso aqui, não precisa ter vergonha de sempre consultar, a gente nunca vai decorar todas as coisas, então o material aqui, a documentação justamente está para ser consultado, tá? Então você pode analisar aqui e ver qual é o melhor momento para você usar o tamanho específico aqui. Beleza? Bom, o outro atributo que a gente tem é a cor do texto, né? Na verdade é a cor do texto e o background do texto, né? Que é o fundo da nossa view, tá? Então a gente usa o background para o fundo da view e o text color para mudar a cor do nosso texto, tá? Então a gente pode usar um hexadecimal ou o nome da cor, né? Nesses dois atributos aí. O hexadecimal é aquela hashtag seguido de valores, né, com números e letras, tá?
E o nome da cor é baseado já no que já vem pré-configurado na plataforma Android, né? Eu vou mostrar para você que tem uma lista de cores prontas já, tá? E se você quiser consultar o hexadecimal, também tem um link aqui da documentação do Material Design, onde tem uma paleta de cores lá, né? Então deixa eu mostrar para você essa paleta de cores. Então a gente está aqui na nossa paleta de cores. Você pode até fazer o download disso aqui se você quiser, mas a gente tem aqui, ó, todas as cores disponíveis para você utilizar baseado no Material Design, tá? Então isso daqui é o hexadecimal. Você pode copiar isso aqui e colocar tanto no background, né, no atributo background, como também no atributo text color. E aqui ele mostra para você todas as possíveis cores, né, baseado na especificação do Material Design. Então é só você vir aqui e consultar essa paleta de cores aqui para você montar o seu aplicativo, né? Então você pode, por exemplo, né, escolher aí uma faixa de cores aqui, ó, uma faixa dessa, você pode escolher uma faixa na vertical também e trabalhar todas essas cores dentro do seu aplicativo, tá? Utilizando elas aonde você quiser. Bom, agora que eu já passei a parte teórica, vamos lá no Android Studio, eu vou mostrar, né, um pouco desses atributos na prática lá, mexendo no TextView e customizando ele. Bom, agora aqui no Android Studio, vamos começar a brincar um pouco com o TextView que tem aqui, né? Então, esse TextView, ele está configurado da seguinte forma. Eu tenho aqui os tamanhos dele, né? A largura e a altura, com valor fixo, 150 dp. A gente tem aqui um valor dentro dele, né? O texto que é Hello World, tá? Então, vamos começar a fazer alguns testes com a altura e com o tamanho. Quando a gente utiliza um valor fixo numérico aqui, ele sempre vai ter esse valor independente do que aconteça, do tamanho da tela, do tamanho da resolução do celular, né? Então ele sempre vai ter o mesmo tamanho. Então, se por acaso eu precisar que esse texto seja maior, boas-vindas Androideiro, o que vai acontecer? Ele vai quebrar o texto aqui, tá vendo? Ele não vai caber numa linha só, porque o tamanho da minha view, que é esse quadrado aqui, esse retângulo, né, como eu já expliquei anteriormente, ele tem 150 dp por 150 dp, certo? Então a nossa view está limitada, né, o tamanho do texto está limitado até aqui só, tá? Então ele não consegue expandir isso. Mas a gente pode usar aqueles atributos que a gente aprendeu, né? Então se, por exemplo, eu utilizar o wrap content, o que vai acontecer? Ele vai se adequar o tamanho da view ao tamanho do conteúdo, tá? E a mesma coisa acontece com a altura dele, né? Ele se adequa baseado no conteúdo que está aqui dentro, que é o texto, tá? A gente também tem aquele outro valor que a gente pode utilizar, que é o Match Parent, né? O que o Match Parent faz? Ele simplesmente vai ocupar todo o tamanho da view que está atrás dele, que está acima dele. Então a gente tem aqui um Relative Layout, né? E o TextView está dentro dele. Então o Match Parent, ele ocupa todo o tamanho, todo o preenchimento dessa view aqui, né? Se a gente for ver aqui, ó, ele foi até o final aqui, né? Se eu fizer isso, a mesma coisa com a largura dele, ele vai ocupar tudo aí, certo? Então, dessa forma, a gente consegue adaptar o que a gente precisar, o texto, né? Adaptar o tamanho da view também, tá? Então, tem esses valores. Bom, outra coisa que a gente pode fazer também é modificar o texto, né? Então, a gente tem aqui, ó, Text Size, você vê que ele já lista para você, né? Aqui, ó, todas as opções, Text Size, certo? E aqui eu posso colocar, então, um valor, né? 14, por exemplo. Pode colocar um valor maior para ter diferença. 14 SP, por exemplo, tá vendo que o nosso texto ficou muito maior, né? Posso colocar aqui 52, tá? Para ficar um pouco maior ainda. Sempre não pode esquecer que a medida para utilizar aqui é SP, né? Que é pixel independente de escala. Ele vai se adaptar esse texto baseado também e considerando as configurações que o usuário fez no celular dele, tá? E a gente pode usar também aquele Text Appearance, né, como eu já tinha falado. Então eu vou colocar aqui a interrogação Android Text Appearance, né? Então ó, eu posso usar o Large,
né? Eu posso usar também o medium, né? Aqui ele não vai dar muito efeito, porque eu tô aqui no preview, tá? Mas no celular, quando a gente executa, ele vai mudar esse tamanho, e esse tamanho aqui, o large, ele vai sempre adaptar também baseado na resolução e nas configurações do celular da pessoa que está instalado o aplicativo, e você não precisa definir um valor fixo, tá? Aqui tem também o medium, e aqui também tem o small. Tá? Então você pode utilizar essas configurações também, ok? Vou deixar o 45 SP aqui para a gente conseguir ver exatamente o que está acontecendo aqui, tá? Bom, outra coisa que a gente pode mudar também é as cores, né? Então vamos pegar aqui o background, vamos mudar o background do nosso texto aqui, tá? Então aqui eu tenho Android, tá? Color, e eu vou escolher uma cor aqui, ó, tá vendo? Eu tenho várias cores aqui, ó, né? Se eu aperto aqui o atalho Ctrl espaço, ele lista para mim todas as cores, ó. Ctrl espaço, ele lista para mim as cores, ó. Tem background light, black, dark gray, né? E tem aqui, ó, umas outras cores aqui, ó. A gente pode escolher essas cores que já estão prontas aqui, ó, white, né? Então vou colocar esse aqui, darker gray, né? Então o fundo dele vai ficar mais escuro, tá vendo? Então, vamos até mudar aqui, ó, o tamanho da nossa view, ó, wrap content, ele adaptou com o tamanho do texto aqui do conteúdo, né? Outra coisa que a gente pode mudar também é a cor, né? O text color, a gente pode mudar a cor da nossa view da mesma forma aqui, né? Vamos colocar aqui, né? Esse aqui eu vou até fazer diferente para mostrar. A gente pode utilizar o hexadecimal, né? Então aqui, ó, coloquei um hexadecimal que é branco, então você viu que aqui ele colocou a cor do texto branco. Tá? E aí você pode customizar, né, e brincar à vontade aqui para você ir entendendo como é que funciona essa text view e os seus atributos, mas é muito simples, né? Muito simples utilizar aqui esse componente e é um dos mais utilizados que você sempre vai estar colocando ele no seu layout para montar aí a interface do usuário. Então é isso aí, essa aqui foi a aula de Text View, espero que você tenha entendido, tá? Muitos atributos que a gente viu aqui você também consegue utilizar em outras views também. Então a gente se vê agora na nossa próxima aula.